Estamos de volta. Pois A gente tá é. combinandinho Você hoje. viu, sem querer. Se tivesse combinado, não teria dado tinha certo. dado certo. É a famosa frase, né, Pois gente? é. Olha, uma coisa que pelo menos eu como mulher sofro bastante é a tal da distensão abdominal. Você sente quando você come alguma coisinha assim, mais pão, mais pizza, você sente aquela barriguinha mais Estufada, né? Eu não só sinto como eu tô aqui, ó, com a calça por cima da primeira camada E do nem comia, pneu. e nem comi, já tô sentindo estufada. Exatamente. Esse é um problema que eu acho que acompanha muitas pessoas, né? Bom, mas hoje a gente vai trazer aqui pra vocês dicas de alguns alimentos que podem causar essa disfunçãozinha aí, essa distensão no seu abdominal, mas também dicas pra você evitar e como melhorar essa questão que incomoda bastante. Estamos recebendo a nossa Nutri aqui, nutricionista Flávia Rodrigues. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre isso, né? É super comum, né? Alguém chegar pra você e falar, poxa, minha barriga estufa a qualquer momento. Comi um negocinho lá e distende. É normal isso? Chega muito pra você? Super comum. Inclusive, alguns pacientes até relatam que levantam com a barriga de uma forma e quando chega no final do dia a barriga já está completamente diferente, né? O que faz com que a autoestima mexa bastante, a dor, o desconforto, porque a distensão ela acaba causando um pouco mais disso também, né? Nossa, é muito e ruim. por que isso acontece? Eu já ouvi dizer que a farinha, por exemplo, farinha branca é um dos alimentos, que você vai dizer pra gente se é mito ou é verdade, que causa uma inflamação no nosso estômago. É real ou é mito? Depende, e aí a gente entra num tema polêmico, mas importante da gente discutir. Porque quando o assunto é a farinha, tudo vai depender do tipo de farinha, quem está consumindo ali e a quantidade que a gente vai introduzir. A depender de como está a saúde do seu intestino, algumas farinhas, como as farinhas de trigo, farinhas mais refinadas, podem gerar uma fermentação maior ali no intestino, ocasionando a distensão. E se você apresenta alguma sensibilidade alimentar, uma intolerância ou até mesmo uma alergia alimentar, esses sintomas vão se agravar ainda mais. Eu fiz um exame há um tempo atrás para descobrir algumas intolerâncias e agora tá se falando muito sobre esse exame e ele tá ficando um pouco mais acessível, porque antes era um exame bem caro, enfim, que não todas as pessoas tinham acesso. E eu descobri várias intolerâncias, até mesmo, por exemplo, de brócolis, cenoura, coisas que eu jamais imaginaria que poderia fazer mal para o meu organismo, né? Você acha que todas as pessoas deveriam fazer esse teste alimentar? Como é que a gente pode descobrir como é que a gente é intolerante a um alimento? Ótima pergunta, Bárbara. Esse ponto, principalmente quando a gente fala sobre as intolerâncias, as alergias e as sensibilidades alimentares, um ponto muito interessante da gente sempre pontuar é que sensibilidade, intolerância e alergia são coisas diferentes, né? A questão, por exemplo, da sensibilidade, eu posso desenvolver ao longo da minha vida, a depender dos estímulos que eu tenho, se eu como muito industrializado, muito pacotinho, muita bolachinha, muito doce, muita bala, eu gero uma certa inflamação ali no meu intestino que faz com que ele fique mais reativo a tudo e qualquer coisa, né? Então, se você tem sintoma, principalmente da distensão, que é aquela barriguinha que vai se estendendo, se estufando ao longo do dia, excesso de gases com odor forte, alteração na consistência das fezes, ora muito pastoso, ora muito constipado, é importante investigar se tem alguma coisa que você esteja comendo que possa estar ocasionando esse desconforto. Nossa, e identificando isso, o que é que faz? Tem um medicamento? Como é que trata isso? Você precisa parar de comer imediatamente o que está causando? Como é que cuida dessa questão? Assim que se tem um diagnóstico, é sempre importante a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar com um médico, com um nutricionista, para que você consiga ter o melhor suporte. Mas assim que você recebe o diagnóstico, ou se tem uma teoria de que você possa ter uma sensibilidade alimentar ou uma intolerância, o primeiro momento é a gente retirar aquele alimento que esteja te fazendo mal, mas olhar não só para aquele alimento que está te fazendo mal, olhar para o contexto da tua alimentação. Além daquele alimento que você vai retirar, tem mais alguma outra coisa que está em excesso? Tem alguma coisa que está faltando? Será que não está faltando fibra? Será que não está faltando água? Que também possa provocar e contribuir para essa inflamação?
Então a gente retira, restabelece esse intestino e reavalia outras possíveis causas também para esse desconforto. Todo mundo que eu conheço, quase a maioria hoje em dia, tá ficando intolerante à lactose. Por que isso tá acontecendo? Eu sou uma pessoa que fiquei intolerante à lactose, nunca tive esse problema. Do Meu nada, pai tá do ficando. nada? Do nada, Rapaz. eu comecei a ficar intolerante. Tomo, fico ruim. Eu tenho que, assim, calcular os dias que eu vou, por exemplo, eu quero muito tomar um copo de leite. Então eu programo esse copo de leite. Precisa pra ser tipo ali tomado. quinta-feira, porque no final de semana vai passar mal, Entendeu? tá em Tipo casa. assim, não, o que eu sinto, na hora assim que eu tomo, meia horinha depois, eu preciso ir ao banheiro, ok, beleza, entendeu? Mas assim, eu não tinha essa intolerância. E tem muita gente que eu converso, amigos, pessoas próximas, que também estão ficando intolerantes à lactose. Por quê? A relação da intolerância à lactose é algo que muitas pessoas estão comentando. E quando a gente fala sobre a intolerância, um ponto curioso é que o nosso próprio corpo, lá no intestino, ele produz a enzima que vai degradar a lactose. O que é a lactose? A lactose nós vamos encontrar em produtos derivados do leite. Então, queijos, leites, derivados. Nós vamos encontrar a lactose, que é um carboidrato deste leite. Lá no nosso intestino, quando a gente tem a digestão, esse alimento ele é quebrado em várias partículas, né? E uma delas é no formato da lactose. O nosso intestino tem uma enzima chamada lactase, que vai quebrar essa lactose para a gente conseguir absorver. Algumas pessoas não produzem de forma suficiente essa enzima, o que faz com que aquela lactose que deveria ser digerida, ela comece a ser fermentada pelas bactérias do seu intestino, gerando esses desconfortos de maior distensão, fermentação, aquela urgência às vezes para ir ao banheiro, mas tem gente que também costuma ter a constipação, refluxo, gastrite. Então, a intolerância à lactose nem sempre vai estar pautada aos desconfortos intestinais, mas também gástricos. E não tem nada a ver, por exemplo, uma pessoa que come muito lactose. Uma vez uma pessoa me falou, não lembro se era nutricionista, médica, eu não lembro agora, mas falou assim, que a pessoa tem essa intolerância porque ela come muito aquilo. Isso tem a ver? Depende muito de dois fatores, né? Quando a gente suspende durante um longo período sem a necessidade aquele alimento, teu corpo entende que ele não precisa mais produzir aquela enzima porque não chega aquele alimento, então ele para de produzir. Aí quando você volta a comer, você sente todos os desconfortos que antes você não tinha. Mas também o que pode acontecer é esse intestino às vezes ficar tão inflamado que o corpo não consegue nem produzir a enzima direito para digerir aquele alimento. Então pode vir por duas vias, tanto uma via de má saúde intestinal, aquele intestino que está um pouquinho mais inflamado, que correlaciona muito com a distensão abdominal, como também, depois de você restringir durante muito período, você desenvolver essa intolerância. Então é isso. Olha. Matei. Porque eu lembro que eu fiz uma dieta de 1 mês sem lactose. Eu tirei tudo real. E depois que eu fiz essa dieta que eu fiquei intolerante. Nossa, não, e pior, Palmas pra mim. E pior que é isso, é que a Babi, gente, ela tem intolerância a brócolis. A brócolis. Já viu bró- isso? A ovo? E brócolis é um alimento que a gente sabe que é rico em nutrientes, né? O que é preciso ser feito para que isso tem resolução? A gente vai dar um brócolis para a Babi comer em paz algum dia nessa vida? Brócolis. Tem solução, Babi, você vai voltar a comer teu brócolis. E esse processo, né, principalmente depois que você fez esses exames, que traz um diagnóstico de vários alimentos, que é bem interessante, principalmente quando você está sintomática, o ideal é a gente retirar durante um período, então durante essa fase de 30 a 60 dias, esses alimentos que deram que você tem uma maior reação. E a ideia é que depois a gente possa reintroduzir esses alimentos para entender até quanto do brócolis que você pode consumir, até onde a gente pode ir com ele. Entendi. Então tem solução, né? Pois é, E Babi, brócolis você é uma vai delícia, voltar gente. a comer brócolis. Não, eu já Pois é. como hoje. Eu tirei 21 dias, todos esses alimentos, e depois eu fui colocando assim aos pouquinhos. Alguma coisa eu não como mais, outras eu como menos. Eu comia brócolis, hoje eu quase não como. Então algumas coisas a gente já vai se adaptando. E pra pessoa ela achar a dieta correta para ela viver, é importante passar no nutricionista, ter um acompanhamento? Porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ir no Nutri só quando ela quer emagrecer, por exemplo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ter um nutricionista como seu amigo, seu aliado. Esse ponto do nutricionista tem sempre as pessoas acham, né, que o Nutri é ou para emagrecer
ou para ganhar massa, ou, né, quando precisa de alguma coisa ali muito específica. Mas quando a gente pensa em estilo de vida, quando a gente pensa em qualidade de vida, é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada. Eu falo, né, que tudo começa pela alimentação, é onde a gente vai ter o nosso maior aporte de nutrientes, é onde a gente vai fazer com que o nosso organismo ele trabalhe mesmo da maneira certa. Então, se você, independente do teu objetivo, é muito importante você passar com um nutricionista. Olha, agora, se você pudesse passar uma listinha, assim, dos cinco piores alimentos que causam distensão abdominal, É. quais seriam esses alimentos, assim, pra gente tirar da nossa lista de alimentos? Bom, primeiro deles, que é importante você avaliar, se você está nessa fase aguda de distensão abdominal, eu sugiro que você observe o feijão, principalmente quando você come o feijão fora de casa, porque existe um processo que a gente aplica no dia a dia para reduzir esse desconforto, essa fermentação do feijão, que é fazer o remolho por pelo menos 12 horas, que é deixar aquele feijão dentro da água por pelo menos 12 horas, né? Realmente nossas mães, avós costumam fazer bastante disso, né? Mas fora de casa a gente não tem o menor controle se é feito esse procedimento, né? Excesso de alho, excesso de cebola, se você estiver na fase aguda, também pode contribuir para o aumento dessa fermentação. Meu Deus, eu dessa adoro alho e distensão. cebola, gente. E também é muito importante você avaliar na sua alimentação quanto de açúcar, bala, biscoitinho, bolachinha, você esteja consumindo, porque o excesso de açúcar também pode piorar a distensão abdominal. Então a gente tira o açúcar, né, que já é inflamatório de qualquer forma da vida aí. Aí tira, põe o feijãozinho de molho, Isso. põe menos alho, menos cebola. O que mais? Tem pão. O pão Todo mundo reclama. Pão, pizza, essas coisas. reduz Pão é um vilão pouquinho. também, né, ou não? Dependendo do contexto, dependendo de como estiver esse intestino e como você estiver digerindo e o quanto você come, ele pode ser sim o vilão. Por isso que o ideal é come uma fatia, come um pedacinho, associa com um vinho mexido, complementa um pouco mais esse café da manhã. Hoje tem aqueles pães de longa fermentação, que todo mundo fala, pega esse que é melhor. É verdade mesmo? É a melhor opção hoje pra gente? Quem já tem essa intolerância ou já se sente mais estufado? É uma opção muito interessante, Babi, os pães de longa fermentação, porque eles passam por um processo de refinamento menor e, além disso, aquele glúten, que é a proteína presente no trigo, ela já está muito melhor para ser digerida ali pelo teu intestino. Então, pode ser sim um caminho, uma alternativa. Quem usa lactobacilo, por exemplo, hoje muita gente acabou incluindo na dieta, né? Aquele lactobacilo antigo, ou até hoje o pessoal faz manipulado e tudo, que é pro intestino, né? Pra melhorar. Você acha que é uma boa pedida também pra gente incluir na nossa dieta esses lactobacilos? Os lactobacilos também é um ponto muito importante a gente saber o momento certo de introduzir. Porque se a causa da sua distensão abdominal ou a causa do seu desconforto abdominal for por um desequilíbrio de bactérias, um excesso de bactérias, a depender da bactéria, mesmo sendo boa que a gente coloca ali no intestino, pode piorar. Então, nem sempre o lactobacilo ele vai te ajudar. Por isso que antes de suplementar, começa a mapear os alimentos que causam algum tipo de desconforto. E um segredo que eu falo para os meus pacientes é anotar. Então, anota aquele dia que você está com a barriga muito distendida ou que você está com muito desconforto. Anota tudo que você comeu com as quantidades. Porque às vezes a gente está tão na correria que a gente nem percebe o que está comendo. E aí vai reduzindo aquilo que você nota que está em excesso. Por último, deixa para introduzir os lactobacilos. Entendi. Olha, por isso Pode. que é importante, gente, a gente fazer esse acompanhamento. Eu me incluo nessa, né? Na verdade, assim, eu fui numa nutricionista uma vez que ela falou, você faz isso, isso, isso. Eu falei, não. Ela falou, então faz, depois você volta. Aí eu desisti de voltar. Você falou, não Eu vou desisti de voltar, mas é importante a gente cuidar, porque às vezes a gente tá comendo algo que tá fazendo mal pra gente que a gente nem sabe, né? E às vezes a gente insiste naquela alimentação, sabe que faz mal, mas eu não consigo resistir. Mas eu não consigo ficar sem o doce, eu não consigo ficar sem o açúcar. Claro, gente, é uma delícia, né? A gente tem culinária aqui todo dia, é um sufoco pra gente segurar a onda aqui de não comer, porque é gostoso. Comer é gostoso, comer açúcar é gostoso, comer pão é gostoso. Mas assim, até depois de uma certa idade, a gente precisa entender que o nosso metabolismo também muda, né, doutora?
Muda bastante. A gente não tem mais 15 anos. Com 15 anos, com 30, é totalmente diferente. E mais do que isso, às vezes as nossas vontades, que a gente não pode comer ali todos os dias, o nutricionista tem algo ali que a gente pode substituir. Por exemplo, eu vejo um doce que é muito comum na dieta de quem faz e treina e tal, e que não consegue viver longe do doce, que é o doce de leite. Eu não sei se você costuma passar para os seus, agora isso aí, né? pros seus pacientes, porque dizem, que eu também não vou saber dizer, que é um doce de baixa caloria, né? Tipo, tem 70 calorias em uma colher ali. Também não sei dizer se é verdade, mas eu ouvi dizer sobre isso. A sobrancelha da Nutra aqui já. Há controvérsias aí, mas assim, é sempre muito importante a gente entender o perfil do paciente, né? Vão ter pacientes que a gente consegue encaixar um doce de leite na rotina e não vai ter problema algum. Já vão ter pacientes que vai ser importante talvez a gente segurar um pouquinho, espaçar um pouco mais o consumo e trazer outras opções que ainda assim despertem esse prazer nele. Eu acho também que entender, eu acho que isso, graças a Deus, tem mudado bastante, eu acho, dessa questão do imediatismo. A gente entende que hoje a alimentação é muito mais do que você ter um corpo, mas tem a questão da saúde. Então, eu acho que você procurar um nutricionista para achar uma dieta adequada, tô, sei lá, 30 quilos acima do peso. Cara, você demorou às vezes 10 anos para conseguir isso. Não é um mês que você vai perder. É verdade. Tira isso da sua cabeça. A gente quer resultados imediatos, infelizmente. Mas assim, eu entendo que hoje eu consigo enxergar isso de uma forma melhor. Assim, até as minhas amigas, as pessoas, até eu mesma. Antes eu fazia 1000 loucuras para emagrecer. Hoje eu já entendo que, calma, peraí. Sabe, eu vou ficar doente. Tá? Então, eu acho que ter essa consciência. Eu queria que você deixasse um recado final aqui para quem está assistindo e está acima do peso e quer melhorar, mas assim, precisa de um empurrãozinho e ter calma. Nesse caso, o que seria muito importante? A gente comemorar as pequenas vitórias também durante o processo, né? Não é porque você não chegou nos 10 quilos que você tinha estipulado que você não está no caminho, né? Então, acompanha quanto que teu sono não ficou melhor, o quanto que a tua unha não está crescendo mais, quanto que você não está se sentindo mais disposto. Anota cada uma dessas vitórias, o que você não conseguia fazer antes e que hoje você consegue fazer, porque isso faz parte do processo, né? É importante a gente olhar para esse contexto. Quero agradecer, adorei conversar com você. Nossa, bom demais, né? Flávia, eu quero que você deixe seus contatos para quem está nos assistindo também. Quiser passar numa consulta, quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Perfeito, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar aqui os meus contatos. Caso vocês queiram me encontrar, vocês vão me encontrar no Instagram, @flaviarodrigues.nutri. Podem me mandar direct, sempre deixo ali caixinha de perguntas para a gente conversar.